atormentoado, irmãs, a morte para eles era a porta de entrada para o céu. Aleluia, glória. A morte para eles era a porta de entrada para o encontro com Deus, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, hoje, pouca gente quer dar a vida por isso. Em 1426, ou melhor, perdão, em 1456, nós tivemos aí o fim da Idade Média, 1456. E houve aí o começo do Renascimento. Escuta que eu estou te falando história verídica. O que é o Renascimento, pastor? O homem começou a se perguntar, a se questionar. Nessa época aqui, irmãos, houve grandes descobertas. Houve também a queda de Roma, a queda de Constantinopla, a descoberta das Américas. Houve muita coisa aqui na época do Renascimento. Houve os questionamentos do ser humano. O povo começou a se questionar: será que isso é verdade? Será que isso não é bobagem, o que esse povo prega? A ciência começou a crescer, a se multiplicar. Então entenda que nessa época, 1456, era bom que você tivesse com a caneta, mas poucos trouxeram. Mas entenda o que eu vou dizer. Nessa época houve a queda de Roma. Roma dominava o mundo, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Eu vi um não. Nessa época Roma cai. E quando Roma cai Constantinopla, cai o grande império. E foi aqui que começou a acontecer as mudanças. Com a queda de Roma houve o enfraquecimento da igreja. Que igreja nós falamos? A romana. Veja bem, gente, a igreja se uniu com o governo, Estado, governo, isso, muito bom, você é perfeito, inteligente demais, povo. Mas quando o governo cai, a igreja também tem a sua queda, a igreja também tem os seus problemas. Nessa época também houve a construção de impressoras, ou seja, a ciência começou a multiplicar. Daí então houve a primeira Bíblia impressa. Que época, pastor? Que época? 1456 a 1453. Primeira Bíblia impressa. Aonde foi isso, pastor? Em Mainz, cidade de Mainz, na Alemanha. Não era mais necessário escrever à mão. Não era mais necessário escrever à mão. Agora podia imprimir. Primeira Bíblia impressa. Isso, irmãos, e isso foi algo terrível, tremendo para a época. Interessante que em 15 de agosto de 1456, um homem chamado Johannes Gutenberg foi o cara que fez isso aqui. Um grande feito. Isso aqui foi tremendo, isso foi terrível, você não tem noção. Foi tão terrível que já não era necessário copiar a mão. E houve impressão de milhares de Bíblias. Teve lugares que houve distribuição de 200.000 Bíblias. O diabo estava tendo uma grande derrota. Por quê, pastor? Porque Wycliffe e os seus discípulos deram a vida para que a Bíblia não fosse destruída. Quando a igreja queria destruir, Deus levantava um. Aleluia. Você entende o que eu estou tentando passar? O diabo dizia: vou matar. E Deus dizia: vou levantar um. Vou destruir, vou queimar a Bíblia. Deus dizia: não vai não. Agora eu vou inventar um cara, vou criar um camarada que vai inventar uma impressora. E esse negócio vai bombar. Glória a Deus. Glória. Oh, aleluia. Quem pode dar glória a Deus? E daí, este Gutenberg, ele foi passando e houve um tal de Erasmo Tower.
um homem chamado Erasmo Tower, que escreveu grandes obras que dividiram a igreja católica e traduziu a Bíblia para o grego. Esse Erasmo Tower, ele criou obras. Que obras são essas, pastor? Livros que quando as pessoas liam, ele dava de pau naquela igreja. Por quê? Porque agora tinha uma impressora. E as pessoas começaram a ler. 1516. Você vê que nós estamos chegando no nosso tempo. Daí então, quando ele traduziu a Bíblia para o grego, em 1516, ficou fácil. As pessoas começaram a ler a Bíblia, porque o grego ainda era muito falado naquela época. E Deus disse: agora eu vou dar o golpe de misericórdia. Oh, aleluia. Irmãos, parece que eu vejo Deus no céu dizendo: olha, agora nós vamos dar um golpe de misericórdia. Agora nós vamos dar um golpe que vai derrubar, vai arrebentar tudo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque 100 anos antes do que eu vou dizer, um homem chamado João o Ganso, não me pergunte porque o apelido dele era Ganso, porque eu não lembro mais. Ele foi queimado na fogueira, queimado vivo. E quando ele morria, ele dizia: hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui 100 anos vai nascer um que vai parecer como uma águia. Foi mais ou menos essa profecia. E esse vai arrebentar, louvado seja Deus. E esse vai arrebentar, em nome de Jesus. Glória a Deus, Glória a Deus. 100 anos depois de João o Ganso morrer, nasce Lutero. 100 anos depois veio Erasmo Tower, e a Bíblia escrita em grego. Agora estava mais fácil. Lutero aparece. Lutero, que usou a sua Bíblia, a Bíblia de Erasmo Tower, para fazer uma grande reforma na Alemanha. E essa Bíblia escrita em grego ficou mais fácil que o hebraico, mais fácil que o latim. Percebe? Lutero pega, escreve para o alemão, e olha, na Inglaterra já era bastante disseminado. Agora Lutero pega a Bíblia de Tower, que estava em grego, e escreve para o alemão. E um outro homem chamado Calvino pega a Bíblia dele e leva para a Suíça. E Deus começou a distribuir. Louvado seja Deus. Só que a Inglaterra ainda era a maior potência. A Roma caiu, a Inglaterra ficou. E dentro da Inglaterra se criou uns reinados de pura tirania contra a palavra, pastor Sebastião, irmão Rodrigo, irmãos. Os reis odiavam a palavra, alguns reis. E quando Calvino leva a Bíblia para a Suíça, a Bíblia de Erasmo Tower, o tal do Lutero leva para a Alemanha, a Inglaterra fica sem ninguém. E Deus levanta um tal de William Tyndale. O diabo diz: levaram para a Suíça, levaram para a Alemanha, Inglaterra, que é potência, ficou sem nada. Nasce o abençoado do William Tyndale na Inglaterra. E esse camarada, ele criou uma Bíblia tão poderosa que ela é usada até hoje. Quem já ouviu falar na King James, Rei James? Bastante gente aqui, eu já li, gosto dela, tradução muito boa. E esse camarada pega essa Bíblia e começa a distribuir dentro da Inglaterra. Amém, gente? Vocês veem que vocês podem perceber que Deus, Ele sempre levanta um, não tem jeito. É verdade. Glória a Deus. Amém. Aí o que acontece, pastor? 1517, um ano depois desse camarada Erasmo Tower escrever a Bíblia para o grego, um ano depois, Martinho Lutero chega na igreja dele, a igreja dos primos. Está lá a porta, portalzão do mosteiro. Ele era monge católico, ele saiu de lá. E ele achou uma Bíblia que ninguém podia ler. Ele começou a ler a Bíblia e ele descobriu um versículo terrível dentro da palavra: o meu justo viverá da fé. Ele falou: ué, se fosse mineiro ele dizia: uai.
Que isso? Por quê? Porque Lutero, ele era da época que se vendiam algumas coisas na igreja. Por exemplo, as indulgências. O que eram as indulgências, pastor? Eram documentos. Documentos que tinham algumas características. Primeiro, é um absurdo que eu vou dizer, mas é verdade. Essas indulgências, elas eram assinadas pelos grandes bispos da igreja para vender, por exemplo, um lugar no céu, um terreninho no céu. Vocês acreditam num trem desse? Mas era verdade. Vai por irmão, eu não estou conversando fiado, não. Vai para quem não fugiu da escola aqui sabe do que eu estou falando. Está nos livros das escolas. Bom, tem filme, mas eu gosto de citar o livro das escolas, porque às vezes as pessoas pensam que filme é coisa de evangélico que está tentando manipular a história. Eles pegavam um documentinho assim e falavam: vem cá, fulano, ele está subindo de joelho aí para quê? Porque tinha esse negócio já, o cara subiu uma escada de joelho do tamanho do mundo para pagar uma promessa e dizer: vem cá, rapaz, eu faço esse negócio aí ficar mais fácil. O que você quer? Fala: eu tenho um parente que morreu e eu acho que ele está nos quintos. Ele fala: não, eu resolvo isso aí. Aí ele pegava um papelzinho, assinava e falava aqui: ó, estou te dando a salvação do teu parente, ele está saindo do purgatório agora. Eu não estou brincando, não. E eles pegavam aquele papelzinho e para eles, realmente o parente estava saindo do purgatório. Eu gostava de brincar que era o purgatório. Purgatório é o cachorrinho que tem lá em casa. E isso tinha. E esse documento também, ele não só tirava o cara do purgatório, como ele também dava um lugarzinho no céu. E Lutero viu aquilo e quando ele descobriu o versículo que o meu justo viverá da fé, ele disse: moço Bruno, ele falou: mas está errado. Essa é a palavra. Se a palavra diz que é pela fé, então eu não preciso pagar nada. Aí ele foi lendo e descobriu que o preço que a igreja paga já foi pago lá na cruz por Jesus Cristo. Aí ficou doido. Ele falou: ah é? Aí ele escreveu 95 teses contra a igreja. E ele era macho, irmão. Pensa no cabo macho. Hoje em dia esse negócio de macho também escasso, mas o cara era. Ele pegou, pregou lá no portão da igreja, tá aqui, quem quiser ler, vai ler. Aí os caras passavam e olhavam: quem vai escrever isso aqui? Foi o Lutero, fala com ele. Excomungaram ele da igreja. Ele falou: pode me excomungar. E o Papa disse: mata. E ele, em praça pública, ele leu um edito contra o Papa. E queimou a bula do Papa para todo mundo ver. Ele era macho. E esse camarada, irmãos, ele causou a principal ruptura com a igreja católica. Um homem que nasceu em 10 de novembro de 1483, entrou para um monastério chamado de Santo Agostinho e se tornou teólogo. Se indignou com as indulgências, como eu disse, pedaço de papel que tinha aí um documento, né, que dava o direito de cometer pecados ou salvação do purgatório. Pregou 95 teses contrariando a igreja. Na Alemanha, em 1521, queimou a bula do Papa em praça pública. Espalhou a Bíblia do Erasmo Tauer para toda a Alemanha da época dele. E as pessoas começaram a ler a Bíblia. Estes homens aqui, eles não eram homens comuns. Tem gente que pensa que eram. Esse cara aqui, tal do Lutero, irmãos, ele era aquele que a igreja procurava para matar. Esse homem aqui, ele largou família, ele largou muita coisa para viver escondido. Ele não era um homem que andava na praça pública igual você. Ele não era um homem que andava na rua para todo mundo ver. Lutero não. Ele pagou um preço para que o evangelho verdadeiro
chegasse até nós. Não foi o único reformador da igreja, houve também, irmãos. O Calvino, João Calvino, que traduziu a Bíblia para o povo da Suíça, como eu já disse, que ajudou na reforma também. Esse era francês e se afastou da igreja católica fugindo para a Suíça, porque estavam procurando para matar também. Nessa época a igreja foi chamada de protestante. E nessa época houve uma grande mortalidade feita pela igreja católica, porque os protestantes estavam contrários a tudo que eles faziam, que era para matar. E eu pergunto, será que hoje em dia nós temos algum protestante? Agora tudo que a gente fala é intolerância. Sim, tudo que a gente fala é intolerância. Hoje eu estava vendo uma reportagem que a Sara Shiva é uma pastora de uma igreja aí, se eu não me engano, Rio, São Paulo, não sei, não me lembro. Ela aconteceu na Índia. Olha, escuta isso aqui, irmãos. Aconteceu na Índia, aconteceu agora, uma estátua de Jesus Cristo pregado na cruz. E essa estátua, ela é ligada a uma encanação de um prédio. E começou a sair água dos pés da estátua. E o povo começou a se impressionar. E eles bebiam a água dos pés da estátua de Cristo, pensando, porque o povo é terrível, já começaram a dizer que a água era milagrosa. E eles bebendo. Só que foi descoberto, segundo alguns, que era uma água de um vaso sanitário. Quem viu isso? A senhora viu ali que a irmã, qual é o nome da irmã? Jéssica. Irmã Jéssica viu. Aí a pastora Sara Shiva colocou lá, tá vendo? Ao invés de adorar a Deus, né? Já surgiu 501 artistas, uns famosos, outros não, outros escrevendo no Twitter dela que ela era intolerante. Sabe qual é o problema da igreja hoje? É que nós temos pouca gente protestando e muita gente aceitando essa porcaria por aí. Pastor, o senhor fala isso porque o senhor está numa cidade pequena, você não sabe, irmão, que já tentaram me expulsar de cidade. Eu pastorei numa cidade que o povo estava armando para me tirar. E que eu era odiado na rua. Foram na frente da igreja para me matar. E se Deus não me livrasse ali, para eles verem que Deus é Deus na minha vida, eu estava lascado. Eu sei do que eu estou falando. Eu fui numa cidade que eu não quero dizer o nome, o estado eu vou dizer lá no Paraná, que eles chamavam eu e minha esposa de bruxos na rua, bruxos. Porque a gente curava as pessoas. As pessoas fechavam porta na nossa cara. Eu sei o que é isso. Eu já sofri. Eu congreguei em igreja que a gente congregava debaixo de pedrada no telhado. A gente dando glória e as pedras do telhado caindo. Pá! Sabe por quê? Porque naquela época a gente protestava. A gente dizia que o pecado era pecado. A gente dizia que o que era pecado há 50 anos atrás ainda era pecado naquela época também, e ainda é pecado hoje também. Eita glória, aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Deus tem os seus. A igreja está apanhando, irmãos. A igreja está enfraquecendo. Exatamente porque a gente parou de protestar. Hoje nós não somos mais protestantes. Hoje nós somos gospel. Gospel. Acabou. Sabe? Aleluia. Deixa lá, vamos lá. Outro reformador, a gente vai começar a encerrar aqui. Foi Thomas Bilney. Homens que protestavam, que verdadeiramente protestavam. Não muitos crentes que nós temos hoje em dia. Meia tigela, meia pataca, meia tudo. Né?
mas ainda tem muito crente bom. A grande maioria. Glória a Deus. Esse nasceu em Thomas, olha só, Thomas Bilner, grande homem. Nasceu em 1495. E esse nasceu na Inglaterra também, e era teólogo, e teve acesso à Bíblia proibida do tal do Erasmo Tower. E reunindo-se em bares à noite, pregava às escondidas. Outro homem que Deus levantou, pregando às escondidas. Hoje ninguém quer pregar nem claro. Poucas são as pessoas que querem pregar. Poucas, pouquíssimas. Esse tinha discípulo. E um dos discípulos era o homem que eu falei agora, William Tyndale, que traduziu o Novo Testamento do grego para o inglês. Esse era pastor protestante também. Mestre em artes, em Oxford. Sabe, é por isso que eu digo, mano, não baixe em teologia. Todos os cristãos que trouxeram a Bíblia para nós eram doutores, teólogos. Ai de nós se não fossem esses homens. Tem gente que pensa que dentro da igreja só tem traio. A igreja é rica, irmão, da graça de Deus. E temos pessoas inteligentíssimas. Na minha opinião, o povo mais inteligente é o crente. Glória a Deus. Vamos lá, para encerrar aqui. Esse era formado em Oxford, a grande faculdade da Inglaterra. Espalhou o Novo Testamento por toda a Inglaterra, desafiou o Papa da época e ficou conhecido como o pai da Bíblia inglesa. Pai da Bíblia inglesa. Vamos lá, saiu aqui. Conheceu Lutero na Alemanha e imprimiram muitas cópias. E eles contrabandeavam estas Bíblias dentro de sacos de farinha. Esse morreu queimado, vivo. William Tyndale, em 1536, em Bruxelas, na Bélgica. Quem sabe ouvir, diga amém. Amém. Deixa eu te dizer como é que esse cara morreu. Amarraram ele num poste. Colocaram um arame no pescoço dele. Um arame longo. Alguém cercou o arame na mão. Quando tocaram a ordem do rei da Inglaterra era para fazer o seguinte: enquanto ele queimava, era para a pessoa puxar o arame no pescoço. Ele tinha que sentir a dor do fogo e o enforcamento do arame. Misericórdia, Senhor. Quando tocaram o fogo, o camarada começou a puxar o arame. Se fosse alguém, ia gritar mamãe. A última palavra, mamãe, socorro. Aleluia. Ele disse assim: Deus, as últimas palavras dele: Deus, abra os olhos do rei da Inglaterra. Aleluia. Porque era um homem, irmão Anderson, que mandava. Era o líder maior. Se Deus abrisse, irmã Roseli, a mente daquele homem, a Inglaterra estava bem. Aleluia. Né? Deus é tão grande, irmãos, que quando puxavam o arame ele conseguiu dizer. Ele não gritou, ai, 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 não. Deus, abra os olhos do rei da Inglaterra. Em 1526, depois de Cristo, houve muitos queimados igual ele. E queimaram a Bíblia de Tyndale. Queimaram muitas pessoas vivas, e as Bíblias foram queimando para ver se destruía, porque a Inglaterra era a potência maior. Em 1534 depois de Cristo, o rei da Inglaterra era também chefe da igreja, Henrique VIII. Pensa, rei e chefe da igreja. Era por isso que ele dizia: abre o olho dele. E esse Henrique VIII, irmãos, ele tinha umas facetas tremendas. Ele era assim. Ele era casado com uma certa mulher, e ele se apaixonava por outra, e ele dizia: você não me serve mais. E ela dizia: mas eu sou sua mulher. Ele dizia: por enquanto.
Então ele criava uma lei e dizia que a mulher adúltera matava a mulher e substituía por outra. É uma figura. E era líder da igreja. Aí quando foi um dia, ele se apaixonou por uma mulher. E ele quis casar com ela. Ela falou: sou crente. Não, mas eu quero você. Sou crente. Ele divorciou da esposa e disse: agora eu estou livre. Casaram-se. E nessa época Deus começou a abrir a mente dele, porque a mulher dele começou a falar de Jesus para ele. Ou seja, a oração do Tyndall, que fora lá queimado e enforcado, já estava começando a se concretizar. Deus é tremendo. Em 1538 depois de Cristo, a primeira Bíblia autorizada. Não entendeu? Eu vou repetir. 1526, manda queimar todo mundo. O homem é queimado e diz: abre os olhos do rei da Inglaterra. 1538, o rei finalmente autoriza a primeira Bíblia em toda a Inglaterra. Você pode soltar a Bíblia aí, porque Deus estava trabalhando o coração do rei Henrique VIII. Louvado seja Deus. Oh, glória. Deus usou o rei e não a igreja para espalhar a Bíblia. Você entende isso? Deus não usou a igreja, Deus usou o rei. Porque, meu irmão, Deus ouviu a oração do homem que estava sendo queimado. O diabo, ele não desiste, né? Tem gente que subestima o diabo. Eu estou terminando. Tem gente que subestima o diabo. Esse rei, ele se apaixona por uma outra mulher. Lembra-se que tinha esse negócio. Pensa no cara. Parecia que era filho de coelho. Ele se apaixonou por uma mulher chamada Maria. Deixa eu pensar aqui. Na verdade, me perdoe, perdão. Essa mulher ascendeu ao trono porque era filha de uma das esposas do rei. Não se apaixonou por ela. Ela era filha de uma das esposas do rei. Show? Senão eu termino complicando as coisas aqui. Essa mulher, depois da morte do rei, ela ascendeu ao trono. Maria, uma senhora de Maria, chamada Maria Sanguinária, assumiu o trono depois do rei Henrique VIII. Essa, irmão, essa mulher, ela era diferente das outras mulheres. Essa não era o capeta que entrava nela. Era ela que entrava no capeta e o capeta ficava encapetado. Essa era terrível. O nome dela era esse, Maria a Sanguinária, porque ela ascendeu ao trono depois que o rei Henrique morreu. Era uma das filhas do rei com uma outra mulher. E ela tinha um passado de humilhação, porque, eu lembrei da história, porque o rei Henrique se divorciou da mãe dela e casou com uma protestante. Amém? Amém. Ela diz agora que eu sou a rainha, eu vou fazer o quê? Matar crente. Proíbe a Bíblia de novo. E começa a matar cristãos. Matou muita gente. Só que Deus, Ele não deixa barato. Ela morreu de uma enfermidade. Aí assumiu uma rainha famosa demais. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma mulher chamada Elizabeth. Não a que está aí. Uma rainha de 1558. Até antes. 1558 foi a época em que ela começou a livrar os cristãos do decreto da outra que saiu. Ano de 1500 e pouco ali. Senhora de Elizabeth, uma grande mulher. Segundo alguns, ela era virgem. Eu não sei se é verdade, mas tem um país ou um estado nos Estados Unidos que foi um dos primeiros, chamado de Virgínia. Quem já ouviu falar sabe do que eu estou falando, porque era em homenagem a ela, que diziam que ela era uma senhora, nunca tinha conhecido homem nenhum. Ela era virgem, criou o estado de Virgínia. E 17 de novembro de 1558 ela mandou parar as mortes, porque ela assumiu o trono. Elizabeth, 17 de novembro de 1558. 1557, já estamos só baixando aqui. A 1586,
Ô Jesus. Em 1557 a 1586, para os irmãos terem uma ideia, escute o que eu vou dizer aqui. 1586 a 1557, vai dizendo, houve uma tradução pelo comitê, um grupo, e esse pessoal aqui, entre a Rainha Elizabeth e até 1586, um grupo se reuniu até a data aproximada, eu vou dar aqui para os irmãos, 1560 até 1586, ou até 1557, melhor dizendo. Veio uma Bíblia que a gente usa hoje. A data é essa, 1560, e foi diminuindo de 1586 a 1557. Quem conhece a Bíblia de Genebra? Essa Bíblia ela é totalmente difundida hoje, até hoje. Foi a Bíblia, escute isso aqui, gente, 1560, a data aproximada, a data melhor aproximada. Essa Bíblia foi criada. Essa Bíblia, escute o que eu vou dizer, Bíblia de Genebra, essa Bíblia foi a Bíblia que foi difundida pelo resto do mundo. Essa Bíblia de Genebra foi a Bíblia que foi difundida pelo resto do mundo, inclusive o nosso país, que eu vou dizer depois a data. Na época pertinho aqui de nós, época de 1500, 1600, na verdade eu estou confundindo as datas aqui, é isso mesmo, 1586, exatamente, deixa eu 1560 a data da Bíblia, 1586, perto de nós aqui, depois de Cristo, a Bíblia já era o livro mais vendido do mundo, irmãos. Quem conhece aqui a Bíblia chamada edição Paulina? Bíblia Católica, edições Paulinas. Só a irmã conhece? Conhece, né? Umas grandes. Todas elas foram tiradas depois da Bíblia de Genebra. Edições Paulinas. Tem hoje. Eu tenho em casa umas duas. Gosto de estudá-las. Essa Bíblia, ela foi distribuída para combater a Bíblia de Genebra, que era a Bíblia dos protestantes. Mas não deu certo. Não deu certo. Bíblia dos bispos da nossa igreja antiga e a igreja católica. Mas não foi aceita. Olha essa data aqui. Em 1580 a 1620, escute essa data. William Brister, um outro homem, foi um dos que aderiram a uma doutrina puritanista. Olha, gente, presta atenção no que eu vou dizer. Em 1580 a 1620, olha essa data. William Brister, você pode dizer esse nome, William Brister, foi um dos que aderiram a uma doutrina puritanista. Primeiro eles foram para a Holanda e depois foram para a América do Norte. Ou seja, esses caras pegaram a Bíblia de Genebra e eles ouviram e viram, leram, aprenderam e distribuíram a palavra de Deus da Inglaterra. E eles se tornaram puritanistas por quê? Porque eles velavam pela santidade. Falta de costume com óculos, eu não estou usando óculos. Jesus, a diferença. Esses homens, eles se tornaram puritanistas porque eles prezavam pela santidade. Em 1580 a 1620. E eles saíram da Inglaterra para a Holanda. E depois foram para a América do Norte. Um país só de crentes puritanos. De crentes que prezavam pela santidade. E eles levaram a Bíblia de Genebra. E lá eles formaram um país só de crentes. Está me ouvindo? Diga amém. Amém. Interessante isso aqui, né? País só de crentes.
E esse país, ele se libertou da Inglaterra lá nos anos de 1700, em uma grande guerra, onde a Inglaterra dava milhares de homens do exército a mais do que eles. E eles conseguiram ser um país só de crentes. E quando Deus é dono de uma nação, o que acontece com essa nação? Ela é abençoada. Ela se tornou os Estados Unidos da América do Norte, a maior nação evangélica do mundo, o maior país do mundo, a maior potência do mundo, seja em economia, seja em armas, seja em ciência, tecnologia. Por quê, pastor? Por causa disso. Por causa disso. Irmãos, eu levo isso para a tua casa. Quer ser abençoado? Leva isso aqui a sério lá dentro. Você sabe o que está destruindo os Estados Unidos? Entrou lá um pessoal, os nossos primos entraram depois e botaram para quebrar lá dentro, criaram leis que foram batendo contra o protestantismo. Aí entra Hollywood lá. Criaram Hollywood, criaram a Disney, criaram tantas coisas que hoje são... Eu vou te dar um dado, uma verdade que talvez você não saiba, e tem gente aqui que sabe que eu sei. Hollywood fica no estado da Califórnia. Amém? Amém. A Califórnia é o centro do satanismo do mundo. Não é dos Estados Unidos, é do mundo. O satanismo que se espalhou para o mundo saiu da Califórnia. Bom, nesse país começou um grande avivamento. Avivamento na rua Azusa, nos Estados Unidos. Se eu não me engano, em Boston, um estado chamado Boston. Se eu não me engano, pois eu vou ver isso aí. Eu não anotei aqui. Posso estar errado aqui. Esse avivamento, irmãos, para encerrar, já 5 minutos do meu tempo já foi, eu quero encerrar agora. Ele começou com um pastor protestante chamado William Seymour, que daí formou grandes líderes pentecostais. Entre esses líderes pentecostais, 2 homens foram conhecer esse avivamento nos Estados Unidos. Um era Daniel Berg, que depois encontrou com outro chamado Gunnar Wingren. Esses homens foram batizados no Espírito Santo, eram pastores batistas. E esses homens, depois de receber o batismo do Espírito Santo, receberam uma visão lá nas Américas do Norte, que eles precisavam vir para um lugar chamado Belém. E eles vieram para Belém de navio. Amém? Já estou encerrando, gente. É só para os irmãos terem uma ideia. E esses homens chegaram em Belém e formaram uma igreja chamada Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela mandou missionários para todo o país, de Belém para todo o país. E desde Gunnar e Berg, eles foram colocando a mão na cabeça de pastores. Pastores famosos como Paulo Leiva Macalão. Pastores famosos
como um dos nossos líderes que estão aí, pastor Zé Wellington Bezerra, pastor Sebastião Rodrigues de Souza, que colocou a mão na cabeça de homens como o pastor Albertino, que colocou a mão na cabeça de homens como o pastor Francisco, que está aqui em Santa Rita hoje. Aleluia. Oh Deus, aleluia. Fica de pé, por favor, quero dizer uma coisa para os irmãos. Só quem pode. É por isso que eu quero dizer para você que não é qualquer igreja que nos impressiona, que não é qualquer trabalho que tem por aí que a gente fica impressionado. É por isso que eu digo para você procurar uma igreja séria, uma igreja que tem história. Eu estou falando uma coisa muito séria para você. Tem gente procurando um monte de igrejinha abrindo por aí. Não estou jogando ninguém não, irmãos. Falando que tem igrejinhas por aí, estão cheias de gente. E essas pessoas estão sendo enganadas. Vai, irmã, com a criança, pode ficar sentada, eu já encerro, 2 minutinhos, pode ficar sentada, senão você vai. Pessoas sendo enganadas com tantas doutrinas de homens quando não é de demônios. Eu fiz isso aqui para te dizer que você está numa igreja que tem história. Você lembra onde eu comecei essa história? Eu comecei lá em Moisés, no Monte Sinai, e terminei aqui em Santa Rita. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, igreja, valorize o que você tem. Eita glória. Valorize o que você tem, porque a trombeta vai tocar, a trombeta vai soar. E muito em breve esta igreja e muitas outras que são sérias, nós vamos subir para o encontro de Jesus. Mas por favor, eu oro agora, por favor, lembra disso tudo que eu te falei, e seja a pessoa que vai levar em frente o nome de Jesus. A perseguição está chegando de novo. A perseguição está chegando de novo. Lembre-se desses homens que levaram o nome da igreja adiante. Seja você uma dessas pessoas que não vão deixar o nome de Jesus cair por terra na hora que a perseguição chegar. Amém, gente? Muito obrigado. Deus abençoe. Eu espero que os irmãos tenham, eu espero ter realmente contribuído para você sair daqui com mais informações da história da igreja. Depois eu vou dizer a data, no próximo culto, eu só vou dizer a data em que a igreja brasileira recebeu a Bíblia em português. Eu quero que você venha, por favor. Só isso que eu vou dizer, a data, porque eu quero começar agora no próximo culto, um trabalho com as famílias, de novo. E a primeira coisa vai ser questão finanças. Não vou passar do horário como eu estou passando hoje. É só porque eu precisava terminar isso aqui hoje. Quem aprendeu sobre a história da igreja? Eu aprendi também, gente. Eu agradeço você. Guarda isso. Agora você sabe qual foi a primeira igreja que surgiu. Agora você sabe como é que a igreja chegou aqui. E você sabe como é que Deus usou para que a Bíblia chegasse até nós. Amém, gente? Amém. Vamos orar. Próxima quarta-feira, gente, ensino